Se vocês sentirem diferença na posição da câmera, na iluminação, é porque a câmera já acabou a bateria 1 milhão de vezes. Eu tive que parar, botar pra carregar e gravar de novo. Então vocês me desculpem. Oi, gente! Finalmente eu vim aqui gravar o vídeo pro nosso canal. Eu pensei por onde eu poderia começar, qual poderia ser o primeiro vídeo do canal. Como o canal é diário de manhã, acho que nada melhor de eu começar falando sobre como foi o meu parto. É onde essa jornada de maternidade começou, né? Então hoje eu vim aqui pra poder contar pra vocês um pouquinho de como foi o meu parto. Desde as minhas 20 semanas de gestação, eu tinha contrações. Eram contrações totalmente irregulares. Eram contrações que não tinha dor, super tranquilo, totalmente suportável. A médica que me acompanhou durante a minha gestação, ela prescreveu uma medicação para eu tomar, para eu poder inibir as contrações, meu organismo inibir as contrações, para não acontecer de ter nenhum risco de parto prematuro. Então eu tomei essa medicação desde as 20 semanas de gestação. E um pouquinho antes de, acho que devia estar com umas 36, 37 semanas, eu parei de tomar essa medicação, mas eu acho realmente que ela foi desnecessária durante a gestação, porque eu acho que no fundo não corria nenhum risco de parto prematuro. Mesmo eu tomando essa medicação, as contrações continuavam vindo, ela nunca parou, ela nunca inibiu as contrações. Eu acho, no fundo, que essas contrações eram aquelas contrações de treinamento, sabe? Que toda gestante, ou quase toda, eu acho, gestante sente, né? Essas contrações de treinamento. A Luísa, ela nasceu no dia 27 de maio. Então ela tá quase completando 1 ano já. E eu só tô fazendo o vídeo hoje, né? Mas nunca é tarde. No dia 22 de maio, eu perdi o meu tampão mucoso. Esse tampão que é o que, assim, dá o início do trabalho de parto, né? A partir do momento que o tampão mucoso sai, é sinal de trabalho de parto próximo. As contrações que eu sentia antes, aí elas começaram a ficar um pouquinho mais doloridinhas, assim, eram contrações que me acordavam durante a noite, eu sentia elas, assim, eram mais chatinhas, mas eu fiquei naquela ansiedade de final de gestação, então eu queria que a Luísa viesse logo e eu achava que a Luísa ia vir, porque eu fui no pronto-socorro quando eu perdi meu tampão mucoso, porque ele era totalmente diferente daquilo que eu pesquisei sobre o tampão mucoso. E ele tinha muito sangue, sabe? O meu tampão era puro sangue. Bom, então eu fui no pronto-socorro por causa do tampão, mas o médico disse que estava tudo bem, me disse que era trabalho de parto próximo, para eu ficar atenta nos próximos sintomas, nos próximos sinais. Então eu fiquei naquela expectativa do trabalho de parto começar, e aí pesquisei o que eu podia fazer para poder o trabalho de parto vir logo, e eu fiz faxina na casa, eu saí para passear, eu fiz, assim, várias coisas que dizem que ajuda a entrar em trabalho de parto. Então no dia 25 eu tive a última consulta com a minha médica, com a minha obstetra, e essa consulta foi dentro do hospital mesmo, que ela estava de plantão no dia, e ela fez o exame de toque. Aquele exame que, assim, só quem já foi gestante sabe o que é esse exame, principalmente no final da gestação ou no trabalho de parto. Ele é, assim, bem incômodo. Pelo menos pra mim foi muito incômodo, eu senti muita dor em todas as vezes que fizeram esse exame em mim. Então ela fez o exame de toque, fez aquele exame de cardiotoco pra ver o coraçãozinho dela, ver se estava tudo bem. No exame de toque ela constatou que eu estava com 1 centímetro de dilatação, mas eu não estava em trabalho de parto. Quando foi 6 horas eu cheguei em casa, e assim que eu cheguei em casa, pouquíssimos minutos depois, o meu trabalho de parto começou. Quer dizer, eu acredito que o meu trabalho de parto tenha começado. Então eu comecei a sentir muita dor, uma dor muito forte, assim, uma dor muito mais forte da que eu já tinha experimentado até aquele momento. Resolvi entrar no chuveiro e ver se melhorava.
Mas ela vinha e o espaço, o intervalo entre uma contração e outra, ele era muito longo ainda. Não estava na hora ainda de ir para o hospital nem nada. Porque, na verdade, eu decidi que eu queria parto normal, e como eu tenho plano de saúde, a orientação que eu tive foi esperar o máximo possível em casa para eu não cair numa cesárea desnecessária dentro do hospital e o meu parto poder progredir melhor, porque quando a gente está em casa a gente fica mais relaxada, né? Então isso que foi a orientação que eu tive e foi o que eu fiz. Eu fiquei em casa até o último momento que eu consegui. Bom, então as dores estavam assim piores um pouco. Aí eu decidi sair para caminhar para ajudar a dilatar, porque eu achava que isso ia ajudar. Então eu e meu marido, a gente saiu, a gente deu uma volta aqui no bairro mesmo, ficamos andando. Então cada hora que vinha a contração eu agachava no chão, ele segurava a minha mão e eu fiquei assim por um tempo. Aí quando foi 1h30 da manhã, eu tava sentindo muita dor já. E eu falei com meu marido, nossa, a gente precisa ir pro hospital, porque eu já tava assim, um pouco desesperada com a dor. Quando você não tem uma pessoa que entende e uma pessoa que você confia pra te falar, fica calma que tá tudo bem, é muito difícil você passar por isso sozinha, muito difícil mesmo. Então a dor era muito forte, eu não sabia o que estava acontecendo e eu tava ansiosa. O que eu acho que me atrapalhou muito, e eu precisava de alguém pra me falar, não, fica calma, tá tudo bem, a dor é essa mesmo, é isso que vai acontecer, e eu não tive muito isso, então eu desesperei muito com a dor e eu queria ir pro hospital. Antes do parto, né, eu procurei, enquanto eu tava grávida, eu procurei algumas doulas, porque eu achava que ia ser importante durante o meu parto, e realmente é importante ter uma doula, eu acredito nisso. E eu acho muito importante você escolher bem a pessoa, escolher a pessoa certa, porque isso vai fazer total diferença no seu parto. Mas por questões financeiras, quando nós procuramos uma doula, quando eu ainda estava grávida, o preço delas era muito alto, então assim, a gente decidiu que a gente ia tentar sem mesmo, o que foi um erro, tá? Se eu pudesse voltar no tempo ou a minha próxima gestação, eu quero ter uma doula e eu quero que ela me acompanhe durante todo o meu processo de gravidez e todo o meu parto e o pós-parto, porque é muito importante. Então a gente entrou em contato com 2 doulas que a gente tinha conversado antes. Eu tinha o WhatsApp delas, então ele falou, não, eu vou conversar com elas, de repente elas ajudam a gente, né, vamos tentar. Aí ele falou com uma delas, na verdade ele mandou mensagem para as 2, aí uma delas respondeu, porque já era de madrugada, né, era 1h30 da manhã, e por sorte a nossa, ela tava no WhatsApp, e ela respondeu e ela começou a dar algumas orientações. Eu falei que eu queria ir pro hospital porque a dor tava muito forte, eu precisava de ter certeza que tava tudo bem. E ela falou, olha, eu acho melhor você não ir, fica em casa, descansa, tenta dormir, se alimentar, se preparar, porque isso que você tá sentindo ainda não é trabalho de parto, isso são pródromos. E essa palavra foi simplesmente o terror do meu trabalho de parto. Vocês vão entender por quê. Então ela falou que era pra eu ficar o máximo que eu pudesse em casa, tranquila, que ia progredir, que o trabalho de parto ia começar, mas eu já estava sentindo muita dor. Então quando foi 6 horas da manhã, eu e meu marido decidimos ir pro hospital. Então nós fomos para uma maternidade que é uma maternidade que prometia um trabalho de um parto humanizado. É uma maternidade que fica fora da minha cidade, fica numa cidade vizinha, uns 40, 50 minutos. E então nós fomos para essa maternidade. Esses 50 minutos até a maternidade, 40, 50 minutos até a maternidade, foi bem longo, vou dizer sincera. Realmente, ficar sentada enquanto tá em trabalho de parto, enquanto eu tava em trabalho de parto, foi muito dolorido, doía muito mais. Então foram 40 minutos de tortura. Nós chegamos lá, fomos não muito bem atendidos.
porque eu vinha de outra cidade e o médico que me atendeu na hora falou que não poderia, porque eu tinha que ir pro hospital da minha cidade e não sei o que, sendo que era uma maternidade pública, é uma maternidade pública, então eles não deveriam fazer esse tipo de distinção, além do que um mês, 2 meses antes eu fui até essa maternidade, eu conversei com a pessoa responsável, disse pra ela o porquê que eu queria ter a minha filha naquela maternidade, e ela disse que eu poderia ir, que eu ia ser muito bem tratada, mas de qualquer forma isso aconteceu. Chegando lá, fiz o exame de cardiotoco de novo pra ver se estava tudo bem com a Luísa, e o médico fez o exame de toque e eu ainda estava num centímetro. Então voltei pra casa, mais 40, 50 minutos de muita dor. Cheguei em casa, fui pro chuveiro. O chuveiro foi simplesmente minha salvação. Eu só queria ficar no chuveiro todo o trabalho de parto. Então, aí eu já tava mais de 12 horas sentindo dor. Passei a madrugada inteira acordada no chuveiro, sentindo dor, eu e meu marido, acordados, os dois. E o dia foi passando. E a dor foi indo mais forte. E aí eu falei com meu marido, falei, cara, a gente precisa de ajuda, eu não tô conseguindo, não sei o que eu faço, eu tô sentindo muita dor. Fala com a doula de novo. Então ele mandou mensagem pra doula de novo e ele falou, nossa, a gente precisa da sua ajuda, porque a gente não sabe o que a gente faz, ela tá sentindo muita dor, ela precisa de alguém pra ajudar ela, apoiar ela. Será que você não pode, de última hora, a gente fechar um pacote, alguma coisa e você vir ajudar a gente? Aí ela disse, infelizmente não, minha filha tá doente, eu não posso atender agora, mas eu tenho uma amiga minha, que ela também é doula, ela é meu backup, quando eu não posso ela atende as minhas clientes e tudo mais. E aí passou o contato dela. E por coincidência, essa pessoa que era o backup dela, era a mesma pessoa que a gente estava conversando, porque a gente estava conversando com 2 doulas ao mesmo tempo. Então, como meu marido já estava conversando com ela também, e aí a gente mudou, passou a conversar com a outra doula, e aí a gente pedindo a orientação dela. Aí ela falou que ela também achava que eu tava nos pródromos ainda, e que os pródromos eles podem ser bem doloridos, bem demorados, bem difíceis. Então a gente acabou fechando com ela. Ela fez um valor menor, né? Porque normalmente é durante toda a gravidez, mais o parto, mais o pós-parto, você paga um valor X. Como ela estava atendendo a gente já nos últimos momentos, então ela fez um valor mais ou menos proporcional. Aí isso já era no dia 26, né? Então eu comecei a sentir as dores no dia 25, às 6 horas mais ou menos da tarde, e no dia 26, que a gente ficou nessa comunicação com doula, o que faz, o que não faz, e muita dor, e chuveiro, mais chuveiro, porque eu não queria, simplesmente eu não queria sair do chuveiro. Aí, quando foi por volta de 5 horas da tarde, ela chegou na minha casa. Eu saí do chuveiro, ela fez pra mim um chá, que ela falou que era um chá que ia me acalmar, que ia fazer com que eu conseguisse dormir, porque eu precisava dormir, eu precisava de forças pra conseguir realmente, quando o trabalho de parto viesse, eu enfrentar ele, né? Então ela fez esse chá, falou pra mim, ó, esse chá vai ser tiro e queda, você vai bater na cama, os pródromos vão passar, vai ficar tudo bem, e quando vier vai ser trabalho de parto. E assim, eu não acreditei muito realmente, porque a dor tava muito forte, eu não acreditei que ela fosse simplesmente passar do nada pra depois vir o trabalho de parto, porque eu já acreditava que eu tava em trabalho de parto, porque eu pensava, gente, se isso são pródromos, se essa dor que eu tô sentindo, ela é só o começo, quando o trabalho de parto vier eu não vou suportar, porque realmente a dor era muito forte, gente. Era uma dor assim que, quando a contração vinha, ela vinha assim, igual um tsunami, sabe? Você imagina aquela onda batendo, aquele tsunami mesmo que vem te arrebentando. Era a dor que eu sentia. Eu sei que a dor é muito relativa, cada um sente de uma forma. Trabalho de parto
é muito complicado falar sobre a dor do parto, sobre a dor do trabalho de parto, porque cada um é único e cada um sente de uma maneira, não tem como. Então o que eu senti é totalmente diferente do que as outras pessoas sentiram. E não significa que o meu foi o pior, porque eu sei que não foi. Mas, assim, a dor pra mim realmente ela tava muito insuportável. Ela tava insuportável. A doula falava, não pensa na dor, pensa que é sua filha que tá vindo, sabe? Pensa que tá dilatando, pensa que tá tudo bem. Mas eu não conseguia, quando a dor vinha, eu queria, sei lá, eu queria quebrar a minha casa inteira e foi o que eu fiz. Eu quebrei várias coisas dentro de casa quando a dor vinha e eu não conseguia me controlar. E eu acho que isso realmente aconteceu porque eu não me preparei. Eu acreditava que eu tinha me preparado para o trabalho de parto, mas no fundo eu não me preparei para o meu trabalho de parto. Então acho que isso me atrapalhou muito e a minha ansiedade me atrapalhou muito. E eu ter tido uma doula de última hora me atrapalhou muito. E a dor continuava e eu tomei o chá que a doula me passou, fez pra mim. Mas a dor não melhorava e eu não conseguia descansar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia raciocinar, eu só conseguia sentir a dor. Media as minhas contrações, media os intervalos, a duração, e ela falava, olha, as suas contrações estão muito irregulares ainda e o trabalho de parto, ele só é considerado trabalho de parto quando as contrações estão ritmadas, ou de 5 em 5 minutos, de 8 em 8 minutos, ou de 3 em 3 minutos, certinho. Isso não aconteceu comigo em momento nenhum do meu trabalho de parto. Em momento nenhum as minhas contrações vieram ritmadas, em momento nenhum. Do começo até o final, elas foram totalmente irregulares. Isso é até assim, eu acho legal falar, porque é igual eu falei, trabalho de parto, cada pessoa é única. Então não tem como você falar que é ou não é por conta de se as contrações estão ou não ritmadas. E eu sou a prova viva disso. E eu realmente estava em trabalho de parto nesse momento, eu só não sabia. Ninguém sabia, né? Nem eu, nem a doula e nem meu marido. Nós acreditávamos que eu estava ainda nos pródromos. Então, quando foi umas 9 e pouca, ela foi embora porque ela falou, olha, isso são pródromos ainda e você vai... Esse chá que eu te dei, você vai dormir, você vai descansar e aí amanhã de manhã eu volto e te ajudo com o que precisar. Então ela foi embora, meu marido foi levar ela. E esse tempo que eu fiquei sozinha foi muito difícil, porque eu me senti totalmente desamparada, sabe? Quando a contração vinha, eu não tinha pra quem correr, eu não tinha quem segurar. Então, enquanto eles estavam fora, eu me senti muito sozinha. E eu pensei, eu não aguento, eu quero desistir. Mesmo com muita dor, eu levantei, eu comecei a trocar de roupa, comecei a pegar tudo. E quando meu marido apontou na porta daqui de casa, eu falei, olha, vamos pro hospital agora porque eu não aguento mais. Eu quero cesárea, eu quero desistir. Então, nós entramos no carro, fomos pro hospital. Dessa vez, nós fomos pro hospital, aqui, um hospital mais perto, o hospital do qual eu tenho plano. Decidi que eu não ia voltar mais naquela maternidade que eu tinha ido antes, porque eu fui mal atendida, eu não gostei do tratamento. Quando eu cheguei no hospital, assim, as dores estavam muito, muito, muito fortes mesmo. Assim, muito fortes. Tanto que eu entrei direto. Assim, eu não passei pela triagem, não passei por nada. Eu já cheguei, assim, eu cheguei tendo uma contração e aí já me levaram direto pro ginecologista, pro obstetra, né, no caso. E aí ele falou, eu vou te examinar e tudo. E eu disse, não... Eu não quero que examine, eu quero, por favor, me faz uma cesárea porque eu não tô aguentando de dor, tô sentindo muita dor. Ele, de qualquer forma, eu preciso te examinar e tudo. Aí eu fui ser examinada, aí fez o bendito do exame de toque. E quando ele fez o exame de toque, eu já imaginei que ele fosse falar assim, olha, você ainda tá num centímetro, você tá nos pródromos ainda. E sim, foi uma surpresa muito grande quando ele falou, você já tá com 7 de dilatação. Se eu ainda tava nos pródromos, como que eu poderia estar com 7 de dilatação, não é mesmo?
Então, na verdade, eu não estava nos pródromos, eu estava, sim, no meu trabalho de parto. E eu acho que, assim, o fato de eu acreditar que eu ainda estava nos pródromos e que ainda ia vir muita coisa pela frente, e de que quando o trabalho de parto efetivamente tivesse chegado, eu ia sofrer muito mais, isso mexeu muito com o meu emocional. Quando ele me disse, ó, você tá com 7 de dilatação, e eu, não, mas eu quero cesárea. Ele, poxa, mas vamos tentar, tá tão perto, você já aguentou até aqui, vamos tentar mais um pouco. Aí eu falei, tudo bem, então vamos tentar. Então me internaram. Quando a gente chegou no hospital, meu marido ligou pra doula, falou que eu tinha resolvido ir pro hospital e que eu já estava com 7 de dilatação. Então ela voltou, foi pro hospital ficar comigo. Então, quando me levaram pra sala de pré-parto, ela ficou comigo na sala de pré-parto. No hospital onde eu ganhei a minha filha, eu só poderia ter um acompanhante. Então, no caso, era ela ou meu marido. Não fui eu quem decidi isso, porque quando eu entrei para ser internada, o meu marido ficou na recepção resolvendo as coisas do plano e tudo, e eu achei que ele fosse subir depois, mas quando eu cheguei na sala de pré-parto, ela que foi ficar comigo. Então não foi uma decisão minha, eles decidiram lá entre eles que seria melhor ela ficar comigo, então ela foi ficar comigo. Aí na sala de pré-parto ela andava comigo e a dor era muito forte, a contração era muito assim, uma em cima da outra. Assim, hoje em dia, assim, quase um ano depois, eu não consigo me lembrar exatamente como era essa dor. Não consigo mesmo me lembrar, mas eu sei que era uma dor que era muito forte, que era muito insuportável pra mim. E a gente ficou lá mais um tempo, por volta de umas 3 horas mais ou menos, nessa sala de pré-parto. E aí o médico voltou para fazer novamente o exame de toque e ver se eu tinha progredido ou não. Ele fez o exame, assim, é difícil para mim recordar cada detalhe daquele dia, porque nesse momento, gente, eu já não sei. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a Partolândia, mas eu acredito que eu já estava em transe nesse momento. Então, eu não me lembro do que o médico disse nesse momento pra mim, quando ele fez o exame de toque. Eu sei que eu falei pra ele, eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais, a dor tá muito forte, então eu quero cesárea. Tava na preparação da cesárea, esperando o anestesista e o pediatra e todo mundo chegar pra gente poder fazer a cesárea, mas a dor continuava ali, ó, que não me deixava. A dor só piorava, o intervalo só diminuía entre uma contração e outra. Eu já tava assim, desesperada, porque eu estava sozinha, só com os enfermeiros ali, e eu estava realmente ficando desesperada. Até que o anestesista chegou e ele pediu pra eu sentar, pra ele poder me dar anestesia, e assim, na hora que ele aplicou anestesia, gente, eu não lembro de ter sentido nada da anestesia, nada mesmo. Não senti picadinha, não senti queimar, não senti nada. Eu só senti a minha contração indo embora, assim, porque na hora que ele me deu anestesia, foi exatamente na hora que tava uma contração muito forte. A contração tava muito forte nesse momento, e ele me aplicou anestesia e a dor simplesmente sumiu. Então eu deitei na maca, e no que eu deitei eu dormi. Isso mesmo, gente. Eu dormi, porque eu tava exausta já. Eu já estava há muitas e muitas horas acordada e sentindo dor. Acordei e meu marido já estava sentado do meu lado. E assim, eu olhei pra ele naquele momento, e no que eu olhei no olho dele, eu escutei o choro da minha filha. E aí foi uma emoção muito forte. Eu escutei o chorinho dela e comecei a chorar junto. O enfermeiro veio, assim, eu não cheguei a ver ela, assim. Se eu vi, eu não me lembro realmente, porque foi tudo muito conturbado, sabe? E aí o meu marido veio, e aí a gente tirou aquela foto tradicional, né, do nascimento do bebê. E até vou colocar a fotinha pra vocês verem, que é linda. E aí depois desse momento eu já não me lembro mais de nada, porque eu voltei a dormir. Então assim, a partir do momento que eles tiraram ela de perto de mim,
eu dormi de novo e eu só fui acordar, eu já estava no quarto. E aí já era assim, quase de manhã, acho que já era tipo umas 6 horas da manhã. Então a Luísa nasceu no dia 27 de maio, às 2h27 da manhã. Ela nasceu com 51 centímetros, pesando 3,27 kg. O apegar dela, pra quem sabe, né, o apegar é uma nota que eles dão no momento que a criança nasce e uns minutos depois, acho que 1 minuto depois, e o apegar dela foi 10. Ela nasceu super saudável, nasceu linda, graças a Deus, e apesar de toda a dor que eu senti e de todo momento difícil que eu passei, dor do parto, realmente ela foi uma dor insuportável. Foi a pior dor que eu já senti, que eu acho que eu possa sentir na minha vida, mas foi uma dor que não me traumatizou. Foi uma dor que, apesar de eu lembrar dela assim, é uma lembrança boa que eu tenho, sabe? A lembrança do trabalho de parto, do parto, tudo são lembranças boas. Então a dor não me traumatizou. Existem alguns detalhes durante o parto e durante o período, principalmente que eu estive no hospital, algumas dificuldades aqui que eu não quis falar pra vocês, porque eu acho que é um assunto diferente do assunto do que foi o meu parto, que é um assunto sobre violência obstétrica, que eu acredito que algumas coisas que aconteceram comigo no hospital foram sim violência, mas isso é um assunto à parte. Caso vocês queiram um vídeo sobre o que eu passei, o que eu acho, o porquê que eu acho que eu sofri violência obstétrica, vocês me falem, deixem aí nos comentários que eu faço esse vídeo posteriormente pra vocês. Esse foi o relato do meu parto. Um beijo, fiquem com Deus e até a